Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma noite para trazer a nossa palestra online. E, de início, vamos lembrar já a todos que, na impossibilidade da presença aqui para tomar o passe, que peguem o seu copo com água, que deixem aí do lado, para que a espiritualidade possa fazer a fluidificação e nós podermos contar com mais esse recurso na noite de hoje. Nós queremos, nessa noite, trazer com o tema de hoje, que é o poder da vontade, esclarecer algumas coisas tão necessárias, principalmente nessa época que nós passamos por alguns momentos de tanta dificuldade com essa pandemia, com o distanciamento social, onde tantos irmãos ainda vivem o desafio de buscar a interiorização, né? Buscar se conhecer melhor com essa necessidade que nós temos de nos distanciarmos socialmente. Mas antes, vamos então fazer a nossa prece de início, pedindo a Deus, nosso Pai, a espiritualidade que está junto conosco, que traga a paz e a tranquilidade necessária para que nessa noite a gente possa fazer as nossas reflexões em torno do Evangelho do nosso Mestre Jesus e que isso possa trazer até nós a calma, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus possam fazer com que nós voltemos o nosso pensamento ao nosso Espírito eterno, nesse momento em que tantos ainda transitam pela materialidade, pela falta ainda de capacidade de reconhecer as vibrações que nós temos tido do plano espiritual nesses momentos de transformação. Então, que nessa noite nós possamos levar a todos que estão em casa, todos que estão aqui também para tomar o passe junto com a gente, essa palavra que possa trazer consolo, mas ao mesmo tempo esperança, para que nós possamos buscar nas orientações do Evangelho do nosso Mestre Jesus, de todos os espíritos que trabalham incessantemente para que nós sejamos beneficiados, aquilo que nós buscamos e temos necessidade também. Vamos pedir a Deus que ilumine o nosso caminho, que traga na noite de hoje esses esclarecimentos e que eles possam fazer diferença, para que nós possamos construir um tijolinho a mais na nossa fé, buscando ver, mais uma vez, a nossa essência espiritual em meio a tudo o que nos acontece nesses momentos difíceis, para que nós saibamos que Deus está no comando de tudo, tudo passa, mais uma vez tudo isso vai passar, e nós precisamos nos encontrarmos com essa alegria e com essa vontade de viver, para que nós tenhamos, no poder da vontade, que é o nosso tema de hoje, o lema que faça nós nos procurarmos essa luz tão necessária ao nosso refazimento. E assim seja. Bom, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que foi escrito por Leon Denis, existe um capítulo inteiro que ele trata do tema do poder que a vontade tem nas nossas vidas. Ele diz inicialmente, nesse capítulo, que da mesma forma que a gente vem aqui para o mundo, um mundo imperfeito,
e ele precisa ser assim, porque se aqui estivesse tudo pronto, tudo certinho, tudo acabado, a gente não teria que fazer muita coisa. A gente não ia se desenvolver. E como nós somos espíritos ainda em estágio inicial de evolução, nós precisamos ter esses desafios. A nossa casa, que é o nosso planeta, ele se apresenta em conformidade com o estágio de vibração de todos nós. Então, nós precisamos ter problemas, obstáculos, nós precisamos ter, porque esses obstáculos, eles fazem com que a gente busque os talentos, as capacidades, né, a força, a inteligência, exercite o próprio corpo para poder buscar aperfeiçoamento. E com isso a gente está progredindo. Nós não podemos esperar sermos perfeitos, né, para podermos agirmos, para podermos nos relacionarmos uns com os outros. Nós precisamos agir primeiro. A gente precisa quebrar a cara nos relacionamentos uns com os outros para podermos buscar a perfeição. Mas Deus é tão perfeito e bom que, embora nós estejamos nesse mundo enfrentando desafios, ele nos dotou de poderes para que nós tivéssemos condições de superar esses desafios. E um desses múltiplos talentos que a gente tem, um desses poderes que a gente tem, Leon Denis fala nesse livro, que é o poder da vontade. Né? E que esse poder, se ele estiver, né, sendo bem exercido, se ele estiver sendo bem direcionado, ele dinamiza a nossa capacidade, potencializa as nossas ações, as nossas condições de superação dos problemas. Mas da mesma forma, se a vontade estiver fraca, e às vezes até desaparecer, isso pode nos enfraquecer, nos deixar sem forças, sem ânimos, para a gente poder passar para a nossa existência e termos êxito, e termos vitória, e termos progresso, avanço, evolução. Então, olha o que Leon Denis nos fala. O que é que a vontade pode fazer? Quando a vontade é usada de forma persistente, né, tenaz, obstinada, perseverante, ela pode modificar a nossa natureza, ele diz lá. Ah, eu nasci assim, com esse defeito, e não mudo, não consigo mudar. Ele diz que não. Né? Colocando a vontade a nosso serviço, bem dirigida, que a vontade pode mudar a nossa própria natureza. A natureza que nós trazemos e se apresenta nessa reencarnação. Pode também vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, ou seja, ela vai nos dar condições de vencer os problemas materiais aqui também do mundo. Vamos poder também usar a vontade para nos curarmos. Olha que interessante isso. Podemos dominar a doença, ele diz, e termina dizendo que nós podemos dominar até mesmo a morte. A gente costuma dizer isso aqui, né? Ah, fulano tem muita força de vontade. E por ter muita força de vontade, ele venceu grandes desafios. Pode fazer uma análise na sua vida que você vai verificar que nos momentos que você venceu grandes desafios, e todos nós passamos por isso, né, foi assim. Foi através da vontade persistente. Foi através da perseverança. Foi compromissado. Foi firme. Foi fiel. Dedicado aos seus objetivos. Né, convicto, com certeza, de que se lutasse, você iria vencer e acabou vencendo. Agora, pode perceber também que quando a vontade faltou, né, não foi persistente, não foi perseverante, não durou muito tempo, né, foi vacilante, a gente abandonou o objetivo e não chegou aonde a gente queria.
Então, Leon Denis vai explicar aqui um pouco do que acontece. Ele diz assim: a vontade é comparável a um ímã. Tem o poder de atrair aquilo que nós desejamos e, ao mesmo tempo, né, o ímã repele aquilo que está no polo oposto ao dele. E ele prossegue: a vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai novos recursos vitais. E essa afirmação tem algo muito significativo. Por quê? Vamos ver. Todos nós, quando nós reencarnamos, nós sabemos que nós recebemos um quantum, uma quantia de energia vital compatível com a tarefa que a gente veio aqui desempenhar, que a gente veio aqui desenvolver. Né? Essa energia, ela vai se esvaindo com o tempo e por isso o corpo vai envelhecendo, né? E ela vai se desgastando até que se cumpra, né, aquilo que nós viemos aqui para cumprir. Mas muitas vezes essa energia vital, essa quantidade de energia que nós temos na programação reencarnatória nossa, é desperdiçada com coisas desnecessárias. Quantas vezes nós desperdiçamos com emoções destrutivas, com mágoas, com maledicência, com culpa, com ódio, com raiva, e se desgasta, e se enfraquece com isso, né? A vida vai se arrastando, a gente vai desanimando, e aí nós aprendemos aqui, com esse ensinamento de Leon Denis, que a vontade de viver atrai novos recursos vitais. Ou seja, ela repõe, ela é capaz de repor a energia vital que a gente desperdiça, que a gente perdeu nesses processos destrutivos. Isso é um conselho formidável para quem está doente. Né? Buscar a vontade de viver. A vontade de viver. A vontade é imã que atrai a energia da vida, energia de vida. Comece a fazer, ele nos diz, desde já, o seu projeto de vida, independente em que estágio você esteja da sua reencarnação. Comece a idealizar na sua mente as coisas que você quer viver ainda. Comece a pensar na vida e não. Comece a ressuscitar os teus planos, né, os teus sonhos. Né? Cadê aquele jovem, né, que morava aí dentro de você? Cadê aquela criança que só queria ficar na rua, né, fazendo as traquinagens que a gente fazia quando era criança, e agora só quer ficar na cama? 24 horas do dia não dava para a gente fazer as coisas porque tinha ânimo, porque tinha força de viver, e agora 24 horas para a gente, quando a gente se entrega ao desânimo, parece uma eternidade. O que é que mudou? O que é que mudou? Né? É alguém que está querendo morrer ou desanimou da vida. Né? Talvez porque algumas coisas, né, não deram certo na nossa vida. Mas a vida tem esse pacote. Né? Coisas que dão certo, coisas que não dão certo. Né? Pessoas que a gente contava e hoje não estão mais com a gente, não estão mais querendo andar ao nosso lado, ou não foi possível. Né? Essa é a vida. Né? Então, quando a vida diz um não para a gente, nós temos que entender que isso faz parte. Né? Tem uma música do nosso querido Guilherme Arantes que diz: a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. E ele vai te dizer não, ele vai te desafiar. Normal, talvez, de início, a gente desanime. Né? No dia seguinte, uma semana. Mas passou disso, gente. Fechou a porta. Vamos procurar a próxima porta. Tem um ditado, né? Dizem que Deus fecha uma porta, né? E uma outra sempre se abre quando ele fecha uma porta.
O problema é que a gente não quer percorrer o caminho da porta que se fechou até a porta que vai se abrir, né? Às vezes a gente, muitas vezes, fica na frente da porta que está fechada, desanima, perde a vontade de viver. Aí perde a vontade de tentar, né? Perde a vontade de se relacionar com as pessoas, às vezes por sentimento de culpa. Você está na frente com aquela porta que se fechou, quando tem outras portas que estão se abrindo, né? A gente só precisa fazer uma coisa: se levantar e ir para lá, para a porta que está se abrindo. Quem é que leva a gente? Quem é que leva a gente de uma porta fechada até uma porta que vai se abrir? A vontade. A nossa vontade. E também fechou a porta, claro, esperneia, grita, reclama, chora, faz o que você tiver que fazer. Mas que isso dure pouco tempo, né? Você tem que se lembrar, depois disso tudo, que você, se você está aqui na Terra, ainda reencarnado, Deus ainda não te chamou, isso quer dizer que a tua tarefa, né, a minha tarefa, ainda não acabou. Não foi por um contratempo que você vai ter que paralisar tudo, né? A gente, pouco tempo atrás, agora a semana inteira, as outras semanas todas do mês passado, falou sobre isso, né? Sobre esse desânimo que leva, né? No mês de setembro a gente falou muito, as palestras sobre a prevenção do suicídio. É essa falta de vontade de viver que nos leva a fazer uma besteira tão grande, né? Que nos traga ainda mais sofrimento. Então, fechou uma porta, levanta, porque vai se abrir outra. Mas você precisa se levantar e procurar caminhar até essa porta que vai abrir. Porque vai abrir. E a gente está aqui ainda vivo, né? Graças a Deus, acorda de manhã, é um sol a mais que nasce, e ele está lá toda noite, todo dia para poder nos receber. Então, a minha tarefa ainda não acabou. Eu tenho coisas novas para poder experimentar. Eu tenho novas oportunidades, que podem, às vezes, ser muito mais fantásticas do que aquilo que eu estava me frustrando a todo tempo, né? Sempre foi assim. Pode analisar na tua vida. A gente achou que aquela oportunidade que a gente perdeu foi um terror, foi horrível. A gente se sentiu amargurado, frustrado. Continuou em meio a tantos espinhos e a gente teve oportunidades novas e aquela nova parece que foi melhor ainda. Então, a vontade de viver tem muito a ver com aquilo da nossa criança, né? A capacidade de se reconstruir, de se renovar, a capacidade de assimilar o golpe e botar a vida em movimento, né? A criança tem muito disso, né? A criança chora um pouquinho quando é contrariada, mas logo em seguida ela já está dando a volta por cima. Ela já está inventando outras brincadeiras, ela já está brincando com outros brinquedos e levando em frente e sacudindo a poeira, como a gente costuma dizer. Traz essa criança de volta, né? A gente costuma, com o tempo passando, ficando adulto, ficando muito cheio de responsabilidade, a gente começa a levar as coisas muito a sério. A gente precisa, às vezes, né, não levar isso tão a sério, não se levar a sério. A gente já disse aqui em outras oportunidades isso. Nós não podemos deixar o espírito idoso. E aqui, nada contra quem é idoso, né? Até porque nós também já estamos chegando lá. Mas aquele espírito que já está se preparando para ir para o cemitério que a gente está falando, né? Já está pensando no inventário, já está pensando na partilha. Ou você está chamando a morte. E essa mensagem que está no teu cérebro vai para todo o teu corpo, né? Vai para toda a sua alma. Há uma palestra atrás, eu lembro que nós falamos sobre isso também, que o Chico falou que ele estava muito bem. Como é que você está? Ah, eu estou muito bem. E tinha um amigo dele que sabia que ele tomava. Ô, Chico, peraí, você está tomando 300 comprimidos por dia aí? Como é que você fala que você está bom? E ele nos dá essa lição. Ele falou que se eu falar que eu estou mal, essa mensagem vai para todas as minhas células. E aí é que eu vou ficar mal mesmo. Então eu tenho que falar que eu estou bem. Né? As células, elas estão recebendo essa mensagem que a gente está dando. E aí o seu sistema imunológico, que é o que faz a prevenção das doenças aí, vai para o fundo do poço. Aí desencarna.
Aí lá no velório você vai ouvir dizer assim, chegou a hora dele. Olha, veja bem, os espíritos dizem que a maioria dos casos não chegou a hora. A maioria dos casos nós estamos partindo antes da hora. Né? Como diz o Roland Boldrin, nós estamos viajando fora do combinado. Por quê? Porque faltou vontade. Né? Você desperdiçou forças e não repôs. Você poderia repor com essa vontade edificante que traz essa força vital de volta, como o Leon Denis nos ensinou. Você pode ver que esses nossos irmãos que chegam a 90 e tantos anos, 100 anos, têm em si uma enorme vontade de viver. Senão não vão. Né? Superam, às vezes, coisas que a gente nem imagina. Você vai perguntar para eles, mas o que você comeu durante a tua vida? O que você bebeu para poder ter essa idade? Aí você vai ver que eles comeram feijoada, e eles tomaram a cerveja deles também. Mas a vontade de viver supera até as coisas que nós fazemos aqui que nos prejudicam. Então, a mágoa também é que às vezes está te tirando a tua vontade de viver. Essa coisa de ficar de mal com a vida. Tudo bem. Você não precisa ser otimista 24 horas por dia, o tempo todo. A vida é maravilhosa. Não. Tem horas que a vida dá umas cacetadas na gente. É amarga, é dura mesmo. Mas é assim. Né? O jogo é esse. A vida tem que ser um pouco dura às vezes, senão a gente fica mole demais também. Né? Nem tudo que a gente quer tem que ser do jeito que a gente pensa que tem que ser. Assim como a gente deseja. A vida tem uma sabedoria própria dela. Que às vezes ela quer te levar para outros caminhos. Que lá na frente, na hora às vezes a gente não sabe, mas que lá na frente a gente vai conseguir entender por quê. Né? E se não for nessa vida, nós vamos acabar compreendendo em outra oportunidade. Porque nós não temos a noção do todo. Nós sabemos, trazemos de intuição das coisas passadas nossas, os nossos atavismos do passado, né? Mas nós sabemos muito dessa nossa encarnação. E já está suficientemente difícil para poder enfrentar ela, imagina se a gente soubesse das outras. Né? Se a gente está melhor hoje, nós viemos de reencarnações bem piores. Então é bom que a gente adormeça isso lá mesmo. Né? E não saiba muita coisa, mas no final das contas esse livro vai ser aberto. Nós vamos entender alguns porquês que hoje nós não entendemos, porque a vida nos levou para caminhos que nós não desejávamos, mas que iriam nos ensinar algo de muita positividade. E aí a gente está falando de coisas do nosso espírito eterno, não das tarefas do dia a dia. Né? Então não pare. Né? Faça as pazes com a vida. Recomece. Renasça. Sempre. Para encerrar, o Leon Denis nos vai dizer o seguinte. Ele diz assim, a vontade, a confiança e o otimismo são outras tantas forças preservadoras, tantos baluartes opostos em nós a toda a causa de desassossego e perturbações internas e externas. Basta, às vezes, por si só, para desviar o mal. Ou seja, quando você está com confiança, quando você está com vontade, quando você está com fé, né, isso gera um campo energético à tua volta que tem a capacidade de desviar o mal do seu caminho, o mal da sua vida. E a gente entende muito pouco disso ainda. Esse magnetismo da vida é uma coisa tão maravilhosa e a gente entende tão pouco disso ainda, né? E por isso que a gente exercita tão pouco isso ainda. Se a gente soubesse, se a gente se envolvesse sempre, o tempo inteiro, no tal do orar e vigiar, para que a gente criasse esse campo energético o tempo todo à nossa volta, sem maledicência, sem ódio, sem ressentimento, fazendo, pelo menos uma grande parte do nosso dia, pensamentos positivos, a gente tem a capacidade com isso de formar esse campo energético que nos desvia do mal.
Tem uma palestra que eu vi do Haroldo, que ele diz que quando quando no sinal de trânsito param ali dezenas, centenas de carros, e ali vem um ladrão com a intenção de roubar, ele vai ser atraído pelo magnetismo daquele que mais favorece ele, aquele que mais está sintonizando com ele. Né? E você imagina, então. É aquela coisa que se você age direito com a vida sempre vai agir direito com você. E ao contrário também. Então você cria um campo energético que atrai. Então, aquele que vai ser assaltado, provavelmente, ele tem algo em sintonia com aquele que vai assaltar. Então, a gente precisa ter noção do que a gente pode fazer com a nossa vontade. Ao passo que o desânimo, o medo, né, o mau humor nos desarmam e nos entregam ao mal sem defesa, como nos diz também Leon Denis nesse capítulo. Então vamos fazer um acordo com a vida. Né? Acordar de manhã e dizer: eu já sofri alguma coisa, eu já chorei demais, eu não quero mais ficar de mal com a vida. Eu estou fazendo as pazes com ela. Porque não pode ser diferente. Né? Querer viver. Nós estamos tendo uma oportunidade abençoada de trazer energia positiva, vital para o nosso campo energético durante as 24 horas que nos são depositadas na nossa conta. Né? Trazer um pouco daquela minha criança interior, experimentar mais, né? Ser curioso, no bom sentido, né? Ter disposição interior, ver que a vida tem ver o que a vida tem para me reservar. Porque se eu estou vivo, ela me reserva algo. Porque ela tem coisas boas também para todos nós. Né? E às vezes a gente ainda não foi lá fuçar aonde a gente devia. Então, fuce. Né? Fuce lá onde que você ainda não fuçou, porque você vai achar algo de positivo. Porque essa é a função nossa aqui. Deus não pôs a gente aqui para sofrer, não. A gente se engana. Não seria necessário o sofrimento. Nós aqui fazemos com que o sofrimento seja necessário. Né? Mas se a gente conseguisse agir como Jesus nos pede o tempo todo, né, a gente afastaria de nós todo e qualquer sofrimento. Né? Aí você pode pensar assim: mas Jesus fez tudo o que fez e olha o que ele sofreu. Mas ele veio para nos dar testemunho, né? Ele nem precisava vir. Ele veio, né, para nos com desprendimento, com renúncia, né, que é coisa que tem almas muito elevadas. Né? Se ele não precisar, se ele agisse lá no plano onde ele estava e não quisesse vir até nós aqui, ele não precisaria passar por isso. Então, quando a gente estiver vibrando no campo vibratório dele, no campo energético dele, nós também não vamos precisar sofrer mais. Né? Então, vamos tentar viver essa vida da melhor maneira possível para atrair energia vital para nós, para repor aquela que nós desperdiçamos. Né? Isso nos dá força, isso traz coisas boas, afasta a negatividade. Então façamos um pacto com a vida, né? Para que nós bem vivamos ela. Como diz o poeta popular nosso aqui, nas nossas canções também, eu gosto sempre de trazer uma frasezinha, porque sempre tem alguma coisa que nos ensina. Ele diz o seguinte, Ivan Lins e Vitor Martins: com força e com vontade, a felicidade há de se espalhar com toda a intensidade. Então, nesse finalzinho, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Esperamos que a gente tenha aprendido alguma coisa, tenha sido de algum acréscimo todas as palavras que nós trouxemos hoje desse nosso irmão Leon Denis, e que, nesse encerramento, vamos então pedir a Deus que abençoe a cada um de nós que esteve presente nessa vibração, nessa noite, aprendendo com esses nossos irmãos, que nos trazem sempre uma palavra de consolo, de esperança, que fortaleça a nossa fé para que a gente possa caminhar sempre
buscando essa sintonia com o mais alto. Que todos agora possam, no final da nossa oração, aqueles que colocaram um copo com água fluidificada se beneficiarem também desse remédio salutar que a espiritualidade traz com muita boa vontade para todos nós. E vamos agradecer sempre. A gratidão sempre presente nas nossas preces, tanto quando nós iniciarmos alguma tarefa, quando nós encerrarmos, lembremos sempre de agradecer por estarmos vivenciando essa experiência reencarnatória, por termos os nossos problemas no nosso trabalho, com os nossos familiares, e por termos energia para podermos enfrentar e superarmos tudo isso. Agradecermos o amparo dos nossos espíritos irmãos, amigos, nosso anjo da guarda que está sempre do nosso lado. E, com isso, angariarmos mais força, mais energia, né, para que nós, numa próxima oportunidade, estejamos aptos aqui estarmos reunidos em torno desse evangelho para aprendermos mais. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.